Boa tarde, meus amados. Paz seja convosco. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Ezequiel, capítulo 14. Vamos saber hoje por que Deus destacou esses três nomes: Noé, Daniel e Jó. Porque o Senhor fez esse destaque. Não saia daí, voltando em 10 segundos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Uma tarde abençoada, 17 horas, quase a hora da viração do dia. Era aquela hora gostosa que o Senhor vinha no Éden para tomar um café com Adão e Eva. Café é coisa boa. Oh, glória a Deus. Já tomei o meu, tá? Vamos lá. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, nós estamos no 45º livro, já lemos 44. Hoje vamos ler Ezequiel 14, para a glória de Deus. Está chegando agora, eu sou o pastor João Neres e estou aprendendo muito todos os dias fazendo essa live. Quem mais aprende sou eu. Mas do pouco que eu sei dessa carreira pastoral e teológica, eu estou passando para vocês aqui nessa live. Quem acompanha sabe disso. É um verdadeiro curso teológico. Vamos orar por Israel? Senhor Deus e Pai, tua palavra nos manda orar pela paz de Jerusalém. E nós oramos nessa hora, pedindo a tua misericórdia sobre esse povo, também sobre os inocentes que estão na Palestina em meio a essa guerra. Pedimos, tenha misericórdia e abençoe Israel e que haja paz sobre Jerusalém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, eu tenho uma novidade, olha aí, coisa linda. É o livro Devocionais Selecionados. Eu imprimi uma nova remessa, ficou um tempo aí sem, né? Quem está chegando agora não sabe ainda. O pastor João Neres lançou ano passado esse livro, Devocionais Selecionados. Aqui tem 110 mensagens, mensagens que eu escrevi para boletins da igreja, mensagens que eu escrevi como devocional no Facebook, na época que o Facebook estava em alta, e ele tem 338 páginas, tá? Ficou um pouco grosso, custa R$ 50, justamente por isso, porque a impressão ficou cara, porque são 338 páginas em homenagem à nossa igreja, que é o 338, Campo de São Cristóvão 338. Eu abri uma mensagem aqui agora, a família de João. Eita, a família de João, ela tinha um pai sacerdote, uma mãe cheia do Espírito Santo, Isabel, pai sacerdote Zacarias, uma mãe cheia do Espírito Santo, Isabel, olha aí as Isabéis, pais, e um filho profeta, e o nome dele era João. Aleluia. João é o nome mais lindo da Bíblia Sagrada. Devocionais selecionados, você está aqui no Rio de Janeiro, eu te entrego. Agora, se estiver fora, aí não vai ser só os R$ 50 que eu preciso enviar, mas é baratinho. Tem um envio módico, que acho que por menos de R$ 10 eu consigo enviar. Aí sairia por uns 60, tá bom? Deus abençoe a todos. Se alguém se interessar, mande um WhatsApp para esse número que está passando aí na legenda final, 3737 98050 3737 com DDD 21. Glória a Deus. Porque Deus destacou Noé, Daniel e Jó. Capítulo 14 continua com uma mensagem dura para os líderes de Israel. Vimos ontem que Ezequiel focou nos falsos profetas e algumas mulheres que profetizavam falsamente, que faziam certas pulseiras enfeitiçadas e que mantinham o povo assim sob o seu comando, digamos assim, né, para se auto-beneficiarem. E aí Deus manda Ezequiel descer o cajado. No 14 continua. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Anciãos é o presbitério, anciãos é o diaconato no modelo batista, e aqui em Israel era os conselheiros, os homens que tomavam decisões,
os homens mais experientes, e eles vieram e se assentaram diante de Ezequiel. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eles vieram receber algo. Veio a palavra do Senhor vem sobre o profeta, é uma característica do profeta. Veio a mim a palavra do Senhor, e depois ele vai dizer, assim diz o Senhor. São características específicas de quem tem o chamado de profeta. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ezequiel, é sério que esses anciãos vieram aqui me interrogar? Eles vieram aqui, Ezequiel, me botar na parede, me encostar na parede? Eu vou ser aqui o réu e eles os acusadores? Eles que fizeram os ídolos? Esses anciãos aí que estão na tua frente? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Minha gente, preste atenção, quem está ali é o conselho de anciãos. Quem está ali é o máximo de santidade em Israel. Os representantes do povo. Só que todos eles tinham ídolos no coração. Tem ministérios, presbitérios, diaconatos, lideranças de igreja em geral, que tem muitos ídolos nos seus corações. Às vezes o ídolo é a sua própria denominação. Às vezes o ídolo é o seu próprio ministério. Né? Tem pessoas que um ministério não fala com o outro, às vezes é a mesma denominação. É uma espécie de ídolo, isso é idolatria. Que Deus tenha misericórdia desses anciãos. E eles estão ali, foram interrogar Deus, né? E aí Deus diz, Ezequiel, é sério? Eles vieram me interrogar? Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, eles são representantes, Ezequiel, então, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos, ou seja, me deixar, me abandonar, me trocar pelos ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse, eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Deixe comigo, Ezequiel, que eu mesmo falo com eles. Aleluia. E porei o meu rosto contra tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. É o eu sou que falou com Moisés, que está falando com você, Ezequiel. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. Ok? Ou seja, se o profeta não estiver de acordo com aquilo que Deus falou. 10. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Ou seja, se você não entregar exatamente o que eu mandei, mas usar palavras de engano, aí o castigo que era para o pecador vai ser para você também, seu profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo
e eu lhe serei por Deus, diz o Senhor Deus. Uma pausa para pedir para você se inscrever no canal do Vovô da Radassa. Cada dia está aumentando aí o número, glória a Deus por isso. Ezequiel já é o 45º livro, nós já lemos 44, faltam 22, glória a Deus por isso. Começamos em 1º de julho de 2021 e vamos até o final de 2024, se Deus quiser, lendo um capítulo por dia, porque é lendo e explicando, por isso toma algum tempo. Aleluia. 3.320 inscritos na hora que eu olhei. Não deixe de assistir essa oração da manhã. Depois de Mara vem Elim, porque essa oração é um devocional do livro Devocionais Selecionados, tá bom? É o devocional 104, uma mensagem poderosa para a sua vida. Depois de Mara, amargura, águas amargas, vem Elim, com 70 palmeiras e 12 fontes. 70 era o número dos líderes de Israel, e 12 o número das tribos. Então Deus preparou em Elim uma fonte para cada tribo e uma palmeira para cada líder. Isso é coisa gloriosa. Está aí na oração da manhã de hoje, dia 23. Tá? Se você não assistiu, assiste e compartilhe com alguém da família, tá bom? 14:12 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio novamente, né? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, tema de hoje, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. E o tema de hoje é: por que Deus destacou Noé, Daniel e Jó? Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Noé é o homem que andou com Deus quando todos os demais homens se corromperam em Gênesis 6. Noé é o homem que construiu uma arca durante 120 anos para salvar sua família. Pregou durante 120 anos e não ganhou muita gente, mas ganhou a sua família. Muita gente está pregando para o mundo todo e perdendo a sua casa. Noé, pelo menos, ganhou a sua família. Pregoeiro da justiça. Pregou em meio a uma corrupção tão extrema que Deus resolve destruir o mundo. Resolve destruir o mundo com o dilúvio. Daniel viu o seu povo ir para o cativeiro. Um jovem foi mutilado, porque os homens eram mutilados, eram castrados e se tornavam eunucos. Então Daniel pensou assim: vou pegar o limão e fazer uma limonada. Já que eu sou eunuco, eu vou viver em orações, intercessões. Minhas janelas estarão sempre abertas para Jerusalém. Aleluia. E Daniel se torna um dos homens mais incríveis da Bíblia Sagrada. Daniel fica no reino de Nabucodonosor, de Nabonido, que a Bíblia não cita, de Belsazar, que é o filho de Nabonido, ele na verdade é o vice-rei. Daniel vai até se não me engano, até Dário, rei da Pérsia. Ele passa por Ciro e por Dário. E quando você vê Ciro mandando reconstruir o templo, quando você vê Dário com atitudes boas, é porque ele foi literalmente evangelizado por Daniel, o homem que mudou o Império Medo-Persa, que fez diferença porque havia sobre ele um espírito excelente. E Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda tentativa do diabo. Vou tocar nele. Aí ele disse: recebemos os bens de Deus. Não receberíamos também os males? Na terceira tentativa ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E mais à frente ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Noé, Daniel e Jó. 3 ícones, 3 destaques. Deus disse: se esses 3 homens estiverem no meio do povo,
eu livraria somente os três, mas nem os filhos deles eu livraria. Que coisa, né? Vamos lá? Versículo 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. E estes três homens, quem? Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres. Eles só, né? Eles sozinhos ficariam livres. E a terra seria assolada. Deus está dando exemplo de três homens destacados como exemplo de santidade e de justiça. Mas ele diz, o restante eu destruiria. Não tem jeito para vocês. Ou, se eu trouxer a espada sobre a terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens, quem? Noé, Daniel e Jó, estivessem nela. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que eles, de novo, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Mais um detalhe de Noé, Daniel e Jó. Eles foram grandes intercessores. Noé intercedeu e chamou todo mundo para entrar na arca, eles que não quiseram. Daniel intercedeu pelo povo para que o povo voltasse para a terra. Ele viu o povo indo e viu o povo voltando. Meu Deus. E Jó? A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Mas Deus está dizendo, se esses três juntos estiverem no meio da terra, intercedendo, mesmo assim eu destruo. Mesmo assim vocês vão para o cativeiro. Quando Deus determina um negócio, não adianta, querido. Quando Deus diz assim, ó, não ore. Deus diz para o profeta, não ore por esse povo. Tem hora que você não precisa nem orar. Quando Deus decretou, está decretado. Ok? 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Quais são, Senhor? A espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras, ou seja, homens e animais. Mas eis que, vou ter que abrir aqui porque cortou o slide, né? 14, 22. 14, 22, deixa eu ler logo direto aqui, para ganhar tempo. 14, 22, cortou no meu slide, vamos lá. Mas eis que alguns, estou lendo aqui na Bíblia, palavra-chave, indico para vocês, tá? Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Eita, levados para fora, eclésia, chamados para fora. Assim, filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho, e os seus feitos, e ficareis consolados do mal, que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. Alguns serão chamados para fora, eclésia, igreja, grupo seleto. Aleluia. 23. E sereis consolados quando virdes o meu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Porque Deus destacou Noé, pregoeiro da justiça, Daniel, um grande intercessor, as janelas abertas para Jerusalém, e Jó, que
teve o seu cativeiro mudado quando ele intercedia pelos seus amigos. Que coisa linda. 3 destaques de Deus. Que nós sejamos pacientes como Noé, pregando, recebendo não, mas continuemos pregando. Intercessores como Daniel, em meio a essa Babilônia, em meio ao Brasil, estivemos ali no Congresso Nacional no início de agosto e pudemos sentir a necessidade de intercessores naquele lugar. E sejamos como Jó, que intercede pelos seus amigos. Amanhã, Ezequiel 15. Oremos pelo Brasil, Senhor Deus, bondoso, santo e eterno Pai. A nação brasileira precisa da tua ajuda. Tua palavra diz em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu creio nessa palavra e creio que estamos debaixo da bênção do Pai Abraão. Por isso, em nome de Jesus, repreende todo o espírito de engano, todo mal, toda mentira. E em nome de Jesus, traz bênção e prosperidade sobre a nação brasileira. Nós rejeitamos qualquer acordo contrário, pois estamos alinhados historicamente com a nação de Israel. Assim eu oro, rogando, reivindicando sobre essa nação a bênção do Pai Abraão. Assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Você disse amém? Diga, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, até amanhã, se Deus quiser.